Então, aqui está aquilo que eu dizia sobre a contribuição confederativa e assistencial. Talvez a gente tenha um grande erro de ver alguns vencimentos que são salário, valores a mais na nossa folha de pagamento, ou algum desconto que nós não entendemos o porquê que está sendo descontado, e nós não temos, de repente, a coragem de perguntar no departamento pessoal para que serve aquilo. Então, pode acontecer de que em alguns olerites venham aí a contribuição, aqui fala federativa, mas né, confederativa, e a contribuição assistencial. E a gente nem imagine o que é, também não pergunta e deixa passar batido. Mas é importante a gente saber cada item que é descontado da nossa folha de pagamento. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assembleia Geral do Sindicato pôde fixar a contribuição para custeio do sistema confederativo. Essa contribuição é chamada de contribuição confederativa. Então, quando surgiu essa Constituição? Em 1988. Então, digamos aí que 98, 8, 18. Fazem 32 anos que o sindicato fixou essa contribuição para que todos os colaboradores via CLT pagasse um determinado valor. O sindicato também pode estabelecer, nos termos da letra E do artigo 513 da CLT, por meio de acordo coletivo, a contribuição assistencial, cuja arrecadação servirá para, por exemplo, sanear gastos do sindicato ou convenção em que forem negociadas condições de trabalho. Então, além de a Constituição estabelecer essa contribuição confederativa, a CLT também, por meio de acordo coletivo de trabalho, fixou a contribuição assistencial. E para que serve a contribuição, então, assistencial? Fala que serve para sanear as despesas que o sindicato tem. E aí vocês podem me perguntar, mas qual tipo de despesa? Então uma empresa de repente resolve entrar em greve. O sindicato ele tem todo o trabalho de vir até a empresa, tentar conversar com os patrões ou ir até o sindicato patronal para poder chegarem a um acordo para que a empresa volte a funcionar novamente. Então ele teve gasto, de repente são lugares longe, tem combustível, tem alimentação, às vezes eles precisam ficar até 4, 5 dias na mesma empresa, tem gasto com hotel, por isso que paga essa contribuição confederativa. Desculpa, essa contribuição assistencial. E também quando eles vão tentar negociar as condições de trabalho. Recebe uma denúncia que determinada empresa não tem condições adequadas para que os funcionários trabalhem. Aí eles vão até a empresa para poder verificar quais são as condições que ela está dando para o funcionamento da mesma e para o bom andamento do colaborador. E aí também tem aí os seus gastos para poder ver essas condições de trabalho. A grande discussão no que se refere à cobrança das contribuições confederativa, assistencial e outras semelhantes, uma vez que alguns sindicatos tentam impor tal cobrança como uma obrigação às empresas. E foi por isso que eu falei para vocês no outro slide, gente. Às vezes vem essa contribuição no nosso olerite e nós não sabemos ou nós não queremos. A lei permite que se faça uma carta a próprio punho pedindo para que seja retirado do nosso olerite essas contribuições. E aí significa então que o sindicato não vai brigar por mim? Não, ele vai continuar ajudando da mesma forma.
A única coisa que pode acontecer é que depende dos sindicatos, e às vezes nós também não vamos atrás para saber, mas existem alguns sindicatos que eles dão como benefício, por exemplo, colônia de férias, descontos em alguns cursos. Se eu pago o sindicato, eu sou beneficiada de alguma forma. E aí, se eu deixo de pagar, eu também saio desses benefícios que o sindicato pode estar promovendo. O sindicato ele pode impor a cobrança, mas ela não é obrigatória. Segundo o precedente normativo 119 do TST, fica determinado que os empregados que não são sindicalizados, não estão obrigados a referir a contribuição, ou seja, apenas os empregados que optarem pela associação ao sindicato é que irão contribuir. Então, foi exatamente o que eu disse. Os empregados que não são sindicalizados, eles não são obrigados a referir a contribuição. Se eu sou se eu já sou uma colaboradora da empresa e eu quero retirar, não quero mais essa opção de pagar vamos dizer, essa associação sindical, eu posso. Não existe nenhuma lei que diga que, independente de eu iniciar hoje dentro da empresa, ou eu já estou na empresa há um determinado tempo, eu tenho que pagar essa sindicância. Existe algumas empresas que fazem você fazer uma carta próprio punho pedindo a opção de não vou dizer sócia, mas você pagar mensalmente o sindicato. E aí, como nós estamos iniciando o trabalho, nós acabamos optando em fazer essa carta para que o sindicato esteja ciente de que eu optei em fazer essa cobrança na minha folha de pagamento. Mas você pode depois, é difícil, tá, gente? É enrolado demais. Mas você pode depois fazer uma carta de próprio punho pedindo para que você seja isenta dessa associação do sindicato. Nesse caso, a cobrança das contribuições pode variar de um sindicato para o outro. Se a gente for analisar, existem muitos sindicatos. Existe sindicato dos caminhoneiros, existe sindicato do Ministério Público, existe sindicato dos servidores públicos, existe sindicato da saúde, existe sindicato do comércio, existe sindicato das indústrias. Então, se você de repente pegar o seu holerite e ver que o valor da contribuição não bate com o da sua mãe, com o do seu esposo, da sua esposa, é porque pode ser sindicatos variados. Por exemplo, alguns sindicatos que cobram a contribuição confederativa acabam por não cobrar a assistencial ou associativa. Então pode acontecer se você já tem um sindicato ali que você paga na sua folha de pagamento, o outro pode não cobrar, ou pode de repente acontecer dos dois cobrarem. Tudo isso pode variar do acordo coletivo que foi feito. Qual que é o valor, então? Quanto ao valor cobrado, também pode variar de um sindicato para o outro. Alguns cobram em torno de 1,5% do salário base do empregado. Outros cobram 1, 2% e outros nem cobram. Eu sei de casos que vem essa contribuição sindical na folha de pagamento e até o patrão acaba não cobrando do colaborador. Sei de outros casos também que vem essa contribuição sindical na folha de pagamento e ela vem como zerada. Mas digamos aí um colaborador que ganhe um salário mínimo, 1.045, e é descontado dele 1%, desconta dele todo mês R$ 10,45. E durante o ano, R$ 125,40. Se for algo benéfico, que realmente vale a pena, é ótimo. Mas se de repente você achar que é um valor que você poderia investir em uma outra coisa, a lei
né, dá o direito de você fazer a carta pedindo a isenção dessa contribuição.